Boa tarde, irmão e irmã, frater e soror, mas mais uma vez com nossa situação sobre o domínio mundial, relacionamento disso com Jesus, ou contra Jesus, melhor dizendo, se isso aconteceu ou não, um pouco de história, as conspirações mundiais, né? Política ocidental e vários movimentos aí relacionados à ciência, à visão mística, à visão oculta, à visão do poder no mundo, né? O último vídeo eu tinha falado a respeito de Marlanf e comentei, né, a situação que é o perigo de se chegar no antissemitismo, né? E não era a intenção de relacionar nada do trabalho dele nem do vídeo com isso. Eu só falei que esse risco existe. Por isso que quando se fala em sionismo, é um grupo, né, específico ali, que ele acaba relacionando. A questão da vida de Jesus de Ernest Renan tem um capítulo bem interessante. Olha o título do capítulo, né? O começo da lenda de Jesus. É um capítulo com nome meio estranho, né? Chamado de lenda, né? Mas em outros capítulos ele meio que se restaura aí, a abordagem cristã, né? Mesmo surgindo um ateu. Como prova de Jesus aí e tudo mais, né? Inclusive ele fala que Jesus é provado muito pelos inimigos. Se alguém falou mal de Jesus na época, né? Todot Yeshua e outros livros, né? Tudo quer dizer, né, que isso prova Jesus, né? Falando mal, falando bem, ele existiu, né, no caso, né, historicamente. A questão do poder e domínio da política mundial tem esse livrinho muito interessante, né, de Gary Lachman, até tem muito vídeo aí na internet. Ele tem um livro sobre a Rússia também, Rússia Sagrada, umas coisas assim, né? Que eu já tinha feito até um artigo do jornal, mas esse aqui é muito interessante, ó, né? Tem um capítulo muito importante que é os Rosa Cruzes e a Guerra dos 30 anos ali, né? Sim, a situação religiosa envolvendo os protestantes nessa guerra, né? A Rosa Cruz começou com protestantes, né? O Valentim Andréas, né? O suposto autor, ou vamos dizer que seja assim um agente para escrever esses manifestos Rosa Cruzes, ele era um desses protestantes, né? Tem uma figura até aqui das seitas protestantes, né? Que parecem uns conservadores, uns bruxos, né? Calvinistas, e aí tem arminianismo e outros fundamentalistas, vamos dizer com a palavra de hoje, né? Cristãos. Calvino talvez seja o central aí, né? Então esse movimento todo, com Lutero também, né? O símbolo até do Lutero é muito parecido com o símbolo Rosa Cruz, né? Uma cruz dentro de uma rosa ali, né? Um coração e tudo mais. Que eu já até fiz um artigo também, acho que nos meus textos aí. Então isso aí tudo existe, né? Todo esse movimento existe, né? Essa conspiração no sentido que é uma reforma geral do mundo. Lembra lá no Manifesto Rosa Cruz, né? No Fama, no Núpcias Alquímicas também tem alguma coisa. Então essa reforma do mundo, então a reforma luterana não adiantou a protestante. Ela foi limitada. E ela acabou seguindo o mesmo poder que a Igreja Católica tinha antes. Então aqueles condenavam como o anticristo, né, que era o Papa, na época, né, claro, isso é uma visão Rosa da Cruz daquele tempo, daqueles Rosa Cruzes, né, não dá para generalizar com hoje, não tem nada a ver, acabou gerando toda essa controvérsia, a Guerra dos 30 anos, terrível, né, ali do Império Romano ali, né, e com essas, a Europa com essas divisões religiosas. Rosa Cruzes interessantes dessa época política, um deles foi Francis Bacon, né, nosso querido sósia aí do Shakespeare, né? O Shakespeare nós temos aqui também, o Shakespeare, né, Megera Domada. Então, falam que esse aqui é o verdadeiro autor, né, das peças de Shakespeare ali, né? Mas dizem que é uma equipe, né? Outro Rosa Cruz diz que foi uma equipe que fez e Shakespeare meio que tomou a frente ali, né? Deixou o nome, vamos dizer assim, né? Então, o próprio Mary Palmer Hall fala, né? Que Shakespeare tem essa conspiração, né? Shakespeare, Bacon, Shakespeare e Rosa Cruzes.
É toda uma situação, né, pessoal? Quando a gente vê essa reforma luterana, na época, você vê que aquilo é uma mudança de visão de mundo mesmo, a ciência, a descoberta do novo mundo, né, as Américas, essa nova Atlântida, ou Nova Inglaterra, né, que depois vira os Estados Unidos da América, né, os Estados Unidos. Então tudo isso mostra uma conspiração mundial, mostra um governo mundial, uma ideia, vamos dizer, pelo menos em ideologia, no ideal. Alguns livros que falam disso é A Nova Atlântida, né, desse autor aqui, do Francis Bacon. Né, deixa eu ver se tem aqui até esse livro. Que é um livro parecido com o Cidade do Sol, do Campanella. Ele é parecido com o Cristianópolis, né, daquele Rosa Cruz chamado Valentim André. São livros utópicos, mostram cidades utópicas, ilhas, né, com uma política mais livre, com uma sociedade cristã ideal, vamos dizer assim. Né, que com a Igreja Católica não estava, na época, talvez, com essa conquista, segundo eles. Né? E aí a Nova Atlântida surge com esse ideal. Né? Estados Unidos, muito pelo sinal, até os puritanos que lá vão são os não aceitos lá na Europa. Né? Então os cristãos, entre aspas, protestantes, não acabam se dando bem lá na Europa, acabam indo para os Estados Unidos. Né? Inclusive grupos muito alternativos e tudo mais. Né? Então isso tudo mostra uma conspiração política mundial. Né? Mostra uma situação que vai até uma história oculta, né? Uma história secreta do mundo. Né? Então, isso tudo mostra uma nova lógica. Né? O Bacon aqui ele traz uma ciência, o começo da ciência, pessoal. Né? O começo dessa visão experimental das coisas, né? Dos experimentos científicos. Porque antes era aristotélico, era outra visão. Né? Os padres ensinavam uma coisa, chegou esse povo aqui e foi para outra coisa, né? Então a Nova Atlântida está nesse sentido. Será que tem aqui? Acho que aqui não tem. Então, aqui está Nova Órgão só. Está aqui, Nova Atlântida. Né? Então tem esse texto aí, que é os Estados Unidos, é um projeto americano já praticamente. Né? Pelo menos em ideal. Então toda a política ideal, vamos dizer, os nossos filmes, nossa cultura, vamos dizer, americanizada, né? Do Império Americano. Né, esse Império Americano que está nessa capa aqui, né? Aqui, ó, você vê Casa Branca, né? Casa Branca e bilionários, trilionários mundiais e né, chega até o que se chama de Illuminati e outras situações. Tanto esquerda quanto direita, então não tem essa política, eles estão acima dessa questão de direita e esquerda, pessoal. Então essa questão de esquerda e direita, isso aí para mim é só a fachada. Né? Essas lideranças conspiratórias ou mundiais, elas estão acima disso. Né? Eles têm esses agentes aí para iludir o povo, para fazer o povo batalhar entre si. Né? A Guerra dos 30 Anos aqui, claro, alguns Rosa-Cruzes, né? Algumas filosofias rosacrucianas no meio. Só que não ficaram satisfeitos. Depois de Lutero ainda não estavam satisfeitos. E depois a coisa descambou para outra coisa. Né? Com Valentim André já era uma sociedade cristã. Cristianópolis é o ideal dele. E ele já estava se afastando da ideia Rosa Cruz, que é uma ideia que na época ficou desprestigiada, ficou desvalorizada, ficou ridicularizada. Né? Então, assim, o momento da Rosa Cruz daquela época teve muito problema. Depois tem um ressurgimento da Rosa Cruz, tem outros movimentos, tem Rosa Cruz de Ouro, tem várias situações ali na época. Né? Então, a política mundial, essas conspirações e maçonaria também, né? Aí com Voltaire, Rousseau, iluministas, Revolução Francesa depois, né? Então tudo isso vai levar a muita coisa, né? Muita coisa, em que Jesus acaba ficando em segundo plano aqui, né? Então, nosso Senhor Jesus acaba ficando mais num plano histórico, científico, relativizado, né? Da visão moderna, a visão que vem com Francis Bacon, a visão que depois vem com Galileu, a visão que vem com Newton, né? Princípio da matemática. Até nesse livro aqui, ó, tem livro de história aqui que tem uma situação do Newton, do Galileu e descobertas e ciência, né? No finalzinho aqui tem alguma coisa. Então assim a gente percebe, né? Com as descobertas de Harvey também sobre circulação, né? O próprio Galileu, a questão do sistema solar, heliocentrismo, tudo aquilo que a gente aprende, né? A nível de ciência.
que hoje o pessoal duvida, acho que a Terra é plana e isso aqui é tudo mentira, né? É uma mentira conspiratória. Foi a Royal Society, a Sociedade Real, uniu esses conspiradores e criou essas teorias. E tudo é mentira, a ciência é uma grande mentira. É um argumento meio duvidoso, né? Hoje se relativiza a vacina, se relativiza a própria astronomia, nessa terra plana e tudo mais, que acaba surgindo. Mas, de qualquer forma, existe um poder mundial, existe uma ciência também oficial, né? Claro que isso aqui é muito sério, uma ciência matemática, uma ciência que se afasta da igreja, por isso que às vezes existe muita briga, se afasta desse cristianismo literal, né, dos protestantes também, né, acaba brigando aí com ambos os lados, e os Rosa Cruzes, no meio disso tudo, parece que fundam, né, você vê essa Royal Society aí, meramente a Rosa Cruz, né, o Rosacrucianismo no meio, de começo, depois ela se torna mais científica mesmo, né, mas no princípio eram ocultistas, né, o ocultismo e político, o ocultismo e domínio mundial, e aí muita coisa existe, né, pessoal, muita coisa existe, né, então as tais das sociedades secretas, né, ou discretas, elas estão no meio disso tudo, de várias formas, né. Então a história ela vai contando esses ciclos, né, essa espiral, grande espiral da história, né, a lei da espiral, até espiraleges, né, de alguns Rosa Cruzes que se falam, né. Então muita coisa aí a nossa sabedoria sabe, entendeu? O Hegel depois chega, né? O filósofo alemão e fala a história, acaba se repetindo, acaba tendo tese, antítese e síntese, né? E Marx coloca isso num ponto de vista só materialista. E aí vem o comunismo, aí vem certas teorias. Mas tudo isso daí é absorvido ou não pela sociedade em vários graus. Essa grande conspiração, o plano mundial. Ruim ou bom, não sei, né? Por exemplo, tem os 13 pontos da nova ordem mundial, lá, o plano, né? Acabar com a pobreza, né? Acabar com a fome mundial, isso é uma coisa boa, né? Independente se isso vem de Illuminati ou vem de Igreja Católica ou vem de protestantes, tanto faz, né? Ou vem da Baviera lá, do Weishaupt, que também era um filósofo. O Weishaupt, a gente vê, líderes dos Illuminati, mas você não vê que tem textos dele, textos filosóficos, né? Esses dias eu até mandei faz aí uns tempos pro nosso amigo Marlanf, os textos do Illuminati. Né? Então, assim, a filosofia, uma grande carga ideológica, grande carga pensamental, vamos dizer assim, né? Uma grande metanarrativa, né? Ela acaba relativizando a religião, relativizando a velha forma de ver o mundo, com a ciência. Os Rosacruzes, os maçons, algumas ordens acabam mantendo, né, isso aqui de uma forma meio científica, meio agnóstica, né? Esse gnóstico ele vê isso aqui como simbólico, pessoal, esse é o problema, né? E a religião vê isso aqui como literal, né? Então, aí que gera um grande conflito já a priori, um conflito de início, né? Então, assim, aí já gera um grande problema, né? Então, os filósofos que estão no meio disso tudo, que são muitas vezes filiados a essas organizações, né, alguns maçons, outros Rosacruzes, templários, depois outras organizações que têm várias ordens, cavalaria né, e outras tantas. No Brasil tem o Miguel Reale, integralismo, tem várias coisas aí, né? Tem vários pensadores ligados a grupos filosóficos, grupos ideológicos, políticos também, né? Então muita coisa por trás disso tudo. Rui Barbosa, né? E tantos outros. Então, o pensamento filosófico, ideológico, político a respeito do Império Mundial e de Jesus, ele não conseguiu anular Jesus. A Bíblia está nas nossas mãos, né, pessoal? Muito pelo contrário, esses movimentos que eu falei religiosos ali, da Guerra dos 30 Anos e anteriores, estão voltando, né? O fundamentalismo cristão, a direita cristã, os conservadores, os moralistas. Olha a história cíclica, tá tudo voltando, né? Esse pessoal estava meio em extinção aí nos anos 90, 2000. Aquilo voltou e essa reação voltou daí contra a ciência também, o que é uma pena, né? A ciência é uma coisa boa. Você voltou contra
diversidades também são situações sociais, a gente tem fato social, a gente não pode negar essas pessoas na sociedade. As minorias, as pessoas com a sua representatividade, né? Então, assim, muita coisa que existe a nível de política oculta, né? Que ela fica velada, né? Isso existem agentes, forças secretas, espirituais. Se existe um círculo interno dessas organizações aqui espiritual, é possível, né? Por isso que não adianta você se afiliar numa ordem ou não. Será? Será que você não tendo a ideologia dessa ordem, você já não é um membro de uma fraternidade? Acho que sim, né? No astral, vamos dizer assim, né? No emocional, na ideologia? Claro que é. Né? Então, esses movimentos aí todos, né? Hoje no governo, a gente vê governo, vê vice, vê presidente, vê todo mundo envolvido com isso, a gente percebe que é uma ingenuidade, por exemplo, popular, achar que um líder, um político, ele tem mais uma visão que um cristão simples, né, que está na sua igreja todo dia. E a visão do mundo é diferente. Né? Então, essa frase, entre aspas, fascista, né, Deus, Pátria e Família, é perigosa nisso tudo. Né? Então, isso tudo nos últimos anos veio muito forte. Agora é um ciclo que está chegando ao fim disso, né? A gente está vendo problemas sociais com isso, e punições e uma série de coisas. E a política, ela acaba se mantendo acima disso. Né? Então esse que é o grande segredo. É aquilo que Hegel fala, né? Uma síntese. Você tem a direita e a esquerda, vamos dizer que você tem um centro lá, tem uma coisa que une, um meio termo. Então esse meio termo, essa triangulação, esse triângulo, revela muito esse segredo aí da política, da história e de como as pessoas se comportam. Né? Quantas pessoas nesses últimos anos brigaram, romperam relações, se afastaram de pessoas por causa de política. Né? Então isso é tudo um grande plano, tem uma grande coisa por trás disso. Né? O grande irmão, o Big Brother, 1985, Admirável Mundo Novo, tá tudo aí. Né? Então essa grande conspiração, ela nos mantém abaixo disso. Nós brigamos, nós seguimos ideologias, nós achamos que estamos com o conhecimento na mão e nós estamos muitas vezes com pouco conhecimento. Existe muita coisa a mais que isso, né? Então muita coisa secreta. Né? Então é por aí que funciona. A Carral hebraica, sionistas, Illuminati, como eu falei, Hellfire Club, Bilderberg, né? São grupos de poder. Dizer que só um deles domina tudo, eu acho meio estranho. Né? Eu acho que não. Negar que tem poder também é estranho. Né? No cristianismo, será que isso também não envolve uma conspiração messiânica também? Né? Será que não estão tentando um falso Messias, um novo Messias? Toda hora tem as coisas aí. Né? Então, o que alguns autores falam, esse Gary Lachman, vamos pegar lá o Conto da Aia também, né, que agora é uma série que está passando e tem um livro. Tem muita coisa por trás desse poder. Né? Isso pode ser vestido numa religião, pode ser uma ditadura, né? Pode ser um grupo de ilusão, que nem está sendo hoje, né? As fake news, usando a internet para enganar as pessoas. E as maiores vítimas disso são as pessoas, são meros fantoches, né? São peões no jogo de xadrez, enquanto o rei e a rainha estão ocultos. Né? O rei e a rainha estão ocultos e o presidente não é rei nem rainha. Né? O presidente, no máximo, é um bispo, uma torre, vamos dizer, no xadrez. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Grandes corporações governam o presidente, tem empresas por trás, tem ideologias, tem países por trás, né, de várias ideologias. Essa questão direita e esquerda também é um grande jogo. Né? Lá em cima não, mas aqui embaixo isso é muito forte. Né? Então depois vem Maquiavel, vem uma série de pensadores que vem no meio disso tudo aqui mostrar como a coisa um pouco funciona. Né? Então aí a gente vê que essa grande conspiração, o plano mundial, ele está sendo feito há muito tempo. Né? A Pereira até usa um termo, né? A velha nova ordem mundial. Né? Então é uma ordem mundial que faz muito tempo que tem. Nova ordem. Né?
Então isso tudo já está há muito tempo sendo feito. Quem vai contra isso? Idealistas. Quem vai contra isso? Heróis. Quem vai contra isso? Nosso Senhor Jesus. Quem vai contra isso? Né? Profetas. Tem muito profeta que morreu, assassinado, né? Santos, torturados, mártires, né? João Hus, vamos pegar um protestante bom aí, né? Tem muita gente legal, né? Que morreu por isso, que morreu na guerra, que morreu por um ideal, né? Então, tudo isso é complicado, né? Que nem Raul Seixas fala, né? O herói vai morrer na cruz, né? Eu não tenho pinta para ser herói, uma coisa assim na música, né? Então é mais ou menos por aí, né? Raul Seixas também é ligado a grupos ocultistas, né? Telemann, Crowley, Raul Ramos Mota, né? Marcelo Ramos Mota. Né? Então o Brasil, assim, na cultura, na política, na ideologia, tem tudo isso aí, pessoal, né? Tinha o juiz lá ligado no grupo católico, Opus Dei. Tem ministro do Supremo da Opus Dei, né? Grupo secreto, ordem católica, né? Então tem muita coisa interessante, ó, nesses poderes, muito além do que a gente imagina. Né? Claro que não chega, sei lá, que nem Anjos e Demônios ou o Código da Vinci. Não é assim. Mas é em pequena escala ter essas pessoas ligadas a essas ideologias. Né? E elas têm assim, uma grande força nisso. Muitas vezes são pessoas poderosas, políticos, empresários. Né? E o dinheiro que acaba falando, né, pessoal? Essa ideologia toda, assim, não sei se isso é o que governa. Né? Então, o dinheiro acaba falando mais alto, aí se o dinheiro está com o judeu, está com o árabe, ou está com a igreja católica, vamos dizer, ou com os chineses, a China, hoje o país mais rico do mundo, aí muita coisa vem, mas tem as tríades chinesas, outras sociedades secretas, ó. Né? Então tem muita coisa aí por trás, pessoal. Esse governo oculto, sim, isso aí é uma coisa que a gente nunca vai chegar nisso, né? Porque é oculto. Quando chega, você está talvez num caminho sem volta. O jogo de poder para mim também não interessa, né? Eu acho que o jogo que nós devemos fazer é um jogo por justiça, não é por da toa que eu sou advogado, eu gosto dessa linha jurídica. Social, né? A gente tem que cuidar dos pobres, dos necessitados, daqueles que precisam mesmo de um cuidado social. Das minorias também, as pessoas que sofrem. Mas eu sofri porque eu sou lésbica, que nem vi hoje num relato uma menina num grupo criticando abusos da religião, né? Tudo isso existe. Né? Então é muito sofrimento que existe no mundo e é isso que a gente tem que lutar contra. O poder mundial, as ideologias, a manipulação, o que o povo vai sofrer ou já sofreu, tudo isso acaba se repetindo, acaba sendo um ciclo aí. Em alguns países menos, né, muito pouco, a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, países ricos, na Áustria, a Suíça também, né? Ricos e justos, porque tem país rico e injusto, né, tem desigual. Estados Unidos e China, para mim, não é grande exemplo. Né? Você vê muita pobreza, você vê pessoas envolvidas com drogas, você vê desigualdade muito forte. Apesar que droga também na Europa tem bastante, né? Então, assim, muita coisa estranha por trás disso tudo. Né? Então, e Jesus Cristo, no caso aqui do Ernest Renan, né? Ele não tinha dogma, não era dogmático. Né? Porque hoje se usa esse dogma, essa força, cristão, não cristão, lutar contra não sei o quê. Não tinha isso de começo, tinha um amor quase que impessoal, um amor sem acepção de pessoas. Né? Isso usa muito. Então não tem acepção de pessoas. Né? Então o amor ao próximo era muito aberto. Então esse cristianismo no começo, que hoje é muito longe desse institucional, é o que eu falei no outro vídeo. É um cristianismo histórico. É um cristianismo de Jesus real, não depois que vem com essas lendas ou vem com uma situação de um certo milagreismo um pouco exagerado, não que Jesus não tenha feito milagres, mas exagerado, um pouquinho a mais, um pouquinho além, né, do que talvez fosse. Né? Então, assim, confiar nisso tudo ou não é complicado. Jesus existiu? Existiu. Jesus é histórico? Sim. Está comprovado? Está comprovado. Mas tudo da Bíblia, aí é um pouco complicado. Um homem engolido por um peixe, vamos pegar Jonas. Analogia, né, pessoal? Uma analogia clara, né? Livro do Apocalipse, muitas analogias. Né? Então não precisa assim, vou interpretar literalmente a Bíblia.
Vamos voltar aí, só a escritura dos protestantes, né? É impossível, né? Não tem nada a ver isso aí. Né? Então tem que ter esse cuidado com o texto, né? O seu sentido literal, analógico, mitológico, né? O Gênesis. Né? Então essa leitura tem que ser feita para daí de Jesus, né? Tirarmos a sabedoria, tirarmos aquilo que ele quis nos transmitir espiritualmente, nossa vida espiritual, né? Então isso que muito interessa. E isso refletido no material também, refletido na sociedade, refletido nesses ideais que esses Rosacruzes ou idealistas da época tentaram, Francis Bacon, Newton, Descartes e tantos outros, né? Campanella, o próprio Shakespeare aqui, né? Então essas medidas são interessantes, né? Então Newton, Galileu, né? Então muita coisa para frente foi adaptada, Rosacruzes ou Priorado de Sião, ou seja, que ordem seja, Templários. Né? Então o importante nisso tudo é que não abusemos do poder, não sejamos que nem Henrique Rei Sol ali, né? Absolutistas, ditadores. E por outro lado também que não sejamos muito fracos, não sejamos nulos, nos afastemos da sabedoria do nosso Senhor Jesus, né? Porque Cristo foi o maior iniciado de todos os tempos, né? Então aí é muito importante, né? Nosso Senhor Jesus é muito importante como modelo a ser seguido, né? Então, e esse modelo não era dogmático, esse modelo não era fariseu, né? Apesar que esse farisaísmo novo que está surgindo aí, né? Ser bandido bom é bandido morto, isso é o farisaísmo, né? Isso não é cristão, né? Ou armamentismo, né? Armamentismo não é cristão. Ah, mas Jesus tinha espada, tinha, mas ele pediu para evitar, né? Se ele usasse a espada, ele tinha feito uma revolução, não tinha morrido na cruz por nós, né? Então, pessoal, é isso aí. Hoje foi um vídeo mais simples aí sobre esse poder mundial, esse império mundial. Questionador, eu não estou indo contra o nosso amigo Marlanf, muito pelo contrário, é um complemento, né? Uma humilde opinião aqui, opinião mais de achismo, um pouco de literatura também, a gente mostra umas obras, um material aí. Não sou dono da verdade, muito pelo contrário, eu sempre estou aprendendo, né? Essa é uma marca filosófica minha, eu só sei que nada sei, né? Que nem diz Sócrates. Então a gente vai nesse modelo aí, né? Seguindo um caminho de busca da luz. E a luz vem vindo, né? Se essa luz vem a 100% é difícil, mas que ela venha um pouco a nós, essa sabedoria, esse conhecimento vem. Tá bom? Um abração a vocês, valeu.